O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. E nós vamos ler a partir do verso 14. E nós vamos estar fazendo aí uma leitura um pouco extensa, e vou fazer uso da tradução NVI. Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra de Deus. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. O que, verso 17, tinha recebido 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento. E disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu não colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu quero, em breves palavras nessa noite, falar sobre a importância de fazermos uma boa administração. Uma boa administração dos bens que o Senhor nos tem confiado. O tema desse sermão é: faça o melhor com o que você tem. Eu vou repetir: faça o melhor com o que você tem. Hoje abordaremos sobre o princípio de sermos diligentes com os recursos que vêm de Deus. E aí você pode me perguntar: mas pastora, quais são os recursos que vêm de Deus? Para que a gente possa entender um pouquinho, a gente precisa partir do pressuposto que tudo é do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 24, ele vai nos advertir que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então não importa se o que você tem, irmão, seja apenas alguns metros quadrados desse planeta, ou muitos hectares de terras.
O fato é que ainda que você tenha uma única casa ou muitas propriedades, tudo pertence ao Senhor. A vida também é um outro bem que nós recebemos do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o autor da vida. E nós entendemos pela palavra de Deus que a vida, ela é um cargo de confiança. Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele vai narrar acerca dessa verdade. A vida é um cargo de confiança. É algo que o Senhor nos confia e um dia nós vamos prestar contas do que fizemos com a nossa vida aqui na terra. Os filhos que corriqueiramente usamos o pronome possessivo e dizemos, meus filhos, meu filho. Pois é, a Bíblia diz que na realidade os filhos também são do Senhor. Eles são heranças que o Senhor nos confia para mentorear, cuidar, discipular, guiar, direcionar. Mas os filhos são do... Pastora, aí a minha esposa. Varão, se você tem uma esposa, a Bíblia diz que você recebeu uma bênção de Deus. Provérbios 18, 22 diz, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção de Deus. Vira aí se você está do lado da sua esposa, diz, você é uma bênção de Deus na minha vida. Agora os maridos também são bênçãos que o Senhor nos dá. Amém? A Bíblia diz que é Deus que nos faz habitar em famílias, irmãos. Então percebe, tudo pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo, ao terminar um hino de louvor ao Senhor, ele diz que por Ele, para Ele e através dele que vêm todas as coisas. E aí a pergunta é, você tem sido fiel? Você tem sido fiel a esses bens, a esses recursos que o Senhor tem te confiado? Esse mês nós estamos falando sobre a importância do discipulado. E quando lemos esse texto, nós vamos perceber aqui Jesus ensinando, discipulando os seus seguidores. E Jesus vai se utilizar dessa parábola para ensinar os princípios do reino de Deus. Ou seja, nesse ambiente onde Jesus narra essa história, era um cenário de mentoria e de discipulado. E o texto vai nos dar a instrução que precisamos para a nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui porque Ele deseja nos instruir para a vida. E o apóstolo Paulo, ele vai nos advertir que os mais velhos precisam mentorear, ser exemplo para os mais novos. Ele vai falar especificamente no caso das mulheres. Ele vai dizer, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Ou seja, um movimento de discipulado. Deve ensinar as mais novas a amarem seus filhos, a amarem seus maridos, a serem boas dispenseiras. E esse é o meu papel aqui nessa noite. Embora eu não tenha ainda muita idade, mas eu tenho alguns aprendizados com Jesus para partilhar com vocês. Deus tem nos direcionado a um momento, a um ambiente de aprendizado. E eu não sou expert na área de finanças, não é? Não sou profissional nessa área, mas Deus tem me dado sabedoria para gerenciar, para administrar os bens que Ele me tem confiado. E hoje eu quero partilhar com vocês alguns desses aprendizados. O texto que lemos vai evidenciar 4 personagens. O Senhor, e o texto destaca que ele era um homem muito rico. Esse Senhor aqui, indubitavelmente, representa o próprio Jesus. Ele é esse Senhor, a figura desse Senhor representa o próprio Jesus. E também nesse cenário, nesse contexto narrativo, nós vamos encontrar 3 servos.
E esses 3 servos representam todos nós. A pergunta é: que tipo de servo é você? É uma pergunta retórica, mas até o término desse sermão você precisa se encontrar. Você precisa saber que tipo de servo é você. Porque existem aqui 2 descrições. A primeira é que existe servos bom e fiel, e existe também o servo mau e negligente. A pergunta é: em que categoria nós estamos inseridos? Bom e fiel ou mau e negligente? A história narrada diz que esse senhor muito rico, ele precisa se ausentar do país por algum período de tempo. Então ele confia parte dos seus bens aos seus servos. E o texto vai dizer que ele distribui talento. Sabe, a gente tem uma compreensão equivocada do que é talento. A gente pensa que talentos são moedinhas, não é verdade? 5 moedinhas para um, 2 moedinhas para outro e 1 moedinha para o último. Não, queridos, talentos eram grandes somas de peças, tanto de prata quanto de ouro. Sabe, era um montante pesadíssimo que valia muitos anos de trabalho. Quando a gente olha para 5, 2 e 1, nós somos levados, não é, a termos uma compreensão com bases quantitativas. Então a gente pensa que quem recebeu 5 recebeu muito mais do que quem recebeu 1. Mas a verdade é que não é assim. Quem recebeu 5 talentos recebeu um montante de peças de pratas e de ouro. Quem recebeu 2 também recebeu um grande montante de pratas e ouro. E quem recebeu 1 também recebeu uma soma significativa de pratas e ouro. Então, eram muitos recursos, tanto para quem recebeu 5, quanto para aquele que recebeu 1. Quando nós olhamos para a visão do Senhor em relação a esses montantes, que para a gente parece ser muito, ele diz que era pouco. Porque na visão daquele Senhor, que era riquíssimo, ele diz: vocês receberam pouco. Porque no final, quando eles prestam conta, ele diz: vocês foram fiéis no pouco. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais bens e recursos que Deus nos concede aqui na terra, aos seus olhos é pouco, perto das riquezas eternas que ele tem reservado para cada um de nós. Sabe, mas para alcançarmos essas muitas riquezas, nós precisamos administrar bem pouco que ele nos dá aqui. E o que o Senhor tem nos dado? Precisamos ser leais a ele. A Bíblia diz e destaca uma característica desse Senhor. A Bíblia diz que ele era, diga, justo. Sabe, a nossa justiça, ela é embasada na concepção de igualdade. Por exemplo, quando a gente vai dividir um pacote de biscoitos para os filhos, o que a gente acha ser justo? Dividir em quantidades iguais. Porque a gente acha que justiça é igualdade. Mas na concepção de Deus, justiça tem a ver com capacidade. Entenda isso. Deus não nos dá recursos de forma igualitária, senão ele estaria sendo injusto. Ele é justo, por isso ele nos dá de acordo com a nossa capacidade. Entenda, a questão não é o quanto a gente recebe, mas o quanto valorizamos o que recebemos. Guarde isso, anote isso. A questão não é o quanto a gente recebe, mas o quanto valorizamos o que recebemos. Nós somos tendenciosos a comparações e competições. Não é o caso desses 3 servos. Não houve entre eles uma competição, não houve entre eles comparações. Mas nós somos inclinados, sabe, a esses movimentos de comparação, de competição. Vez por outra, nós falhamos na administração que nos cabe
porque queremos nos validar pela capacidade do outro. Sabe, nós queremos nos validar por aquilo que o outro tem, por aquilo que o outro faz, por aquilo que o outro recebeu. E nos esquecemos de nos validar pela nossa própria capacidade. Sabe aquele comportamento que nos faz achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? Sabe aquele comportamento que faz com que você admire tanto que o outro tem, que você deseja ter o que ele tem? Pois é, às vezes a gente olha para a grama do vizinho e a gente pensa que o fato dele ter a grama mais verde, ele é maior ou mais bem-aventurado do que nós. Mas eu quero te chamar a atenção que enquanto nós estivermos mensurando o nosso trabalho pelo trabalho do outro, nós vamos falhar nos resultados daquilo que nos cabe. Sabe, porque se o resultado dele é diferente, é porque talvez ele esteja sendo diligente com aquilo que Deus confiou a ele. Quem sabe o vizinho recebeu a mesma quantidade de semente, mas sabe o que ele fez? Ele foi diligente. Ele fertilizou o solo, ele irrigou o solo. Por isso a grama dele é mais verde. Aí a gente olha para um casamento bem sucedido e diz, por que o meu não é assim? Porque você não gasta tempo administrando aquilo que o Senhor te confiou. Se você gastar tempo cuidando mais do seu casamento, ele vai ser tão viçoso, tão verdinho quanto o do vizinho. Às vezes a gente olha para a casa do vizinho e diz, nossa, mas que casarão, que casa aconchegante. Pois é. Enquanto você estiver admirando dele e falhando na administração daquilo que o Senhor te deu, você também nunca vai chegar a ter uma casa excelente. Porque às vezes nós ficamos perdidos olhando para o trabalho do outro. Mas nós viemos aqui nessa noite para aprendermos que um bom administrador, ele faz o melhor com aquilo que ele tem em mãos. Diga assim, faça o melhor com o que você tem. Tem pessoas que olham para um ministério, para uma empresa bem-sucedida, sabe? E ele diz, nossa, é muito grande para ele. Ele não tem competência, eu sou melhor que ele. Sabe, e aí a gente olha e pergunta, será? Lembra do que eu disse? Deus nos confia bens de acordo com a nossa capacidade. Capacidade no grego é dínamos. E dínamos é o mesmo que poder, força e habilidade. Talvez você pense, não, eu posso ser o melhor líder, o melhor pastor, o melhor pregador, o melhor empresário que ele, porque eu tenho mais conhecimento. Pois é, capacidade não é conhecimento, capacidade é poder. De repente você pensa, não, mas eu tenho mais expertises, eu tenho mais influência. Pois é, capacidade não é expertise nem influência, capacidade é força para se fazer o que precisa. Talvez você olhe para aquela pessoa que está em níveis maiores e você diz, mas eu poderia fazer. Sabe, eu tenho mais informação. Pois é, mas capacidade não é o quanto você tem de informação, mas o quanto você tem de habilidade para fazer aquilo que precisa ser. Então, pare de ficar desejando o que é do outro e trabalhe e administre aquilo que o Senhor confiou na sua mão. E como o Senhor quer que a gente trabalhe? O texto diz que 2 dos 3 servos que receberam aquela quantia em dinheiro, eles administraram bem, eles aplicaram bem. E hoje no meio corporativo existe um termo chamado governança. O que é governança? Governança são atividades e estratégias de avaliar os recursos que você tem, quais são as alternativas que você tem para melhorar os resultados de uma gestão. Sabe, isso é um conceito bíblico. Nós precisamos de governança. A Bíblia nos ensina que antes de executarmos qualquer empreendimento, você precisa avaliar. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 21:5. Quem planeja bem e quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba na pobreza. Antes de executar, você precisa avaliar o que você tem em mãos.
eu preciso fazer o melhor com aquilo que eu tenho. No primeiro momento, eu falei aqui sobre a nossa casa. A casa é um pedacinho, a nossa casa, o lugar onde a gente mora. Seja alguns metros quadrados ou muitos hectares de terra. É um pedaço do planeta que Deus nos confia. Lembre-se disso. Quando você, mulher, estiver cuidando da sua casa, lembre-se. O Senhor te deu esse recurso. O Senhor te confiou esse talento. Aquele ambiente não é seu. Você é apenas um dispenseiro, uma dispenseira. Então nós precisamos fazer com muita diligência. E aí talvez você, não tenha tudo que você deseja dentro dessa casa. Quem sabe as suas mobílias já estão ultrapassadas. Quem sabe elas já não estão mais a contento, pois é. Mas Deus hoje nos chama a atenção a fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Eu não estou aqui dizendo para você sair fazendo um monte de crediário. Não, porque eu tenho que cuidar bem da minha casa. A pastora falou que aqui é um pedacinho do planeta que Deus me confiou. Não. O teor dessa mensagem é: faça o melhor com o que você tem, irmão. O que você tem lá é um móvel sucateado e velho? Pois é, reforme-o. Hoje nós temos aí muitas opções de customizar. Você pode repintar, você pode dar uma nova funcionalidade para aquele móvel, você pode encapá-lo com papel contact. Existem tantos meios da gente fazer com que o nosso ambiente seja um ambiente confortável, aconchegante. Ah, pastora, como que eu vou cuidar da minha casa? Eu não tenho tantos elementos decorativos. Pois é, nem precisa. Sabe aquela jarra que está lá dentro do armário, esquecida? Pegue aquela jarra da cozinha, coloque algumas plantas dentro dela, coloque na sala. Sabe aquele objeto que está no quarto? Pois é, experimenta trocar ele, traz ele para a sala. Aquele pote que está lá sem uso, pois é, transforma ele num cachepô, leva ele para outro ambiente. Experimente trocar objetos que estão na cozinha, leve-os para o banheiro, decore o seu banheiro, decore os ambientes da sua casa, mulher, com aquilo que você tem em mãos. Sabe, a gente às vezes fica dizendo: mas eu não tenho nada. Muda os móveis de lugar. Experimenta trocar os móveis. Sabe, às vezes aquele móvel que não faz mais sentido estar na sala, talvez ele fique bonito como um móvel no seu quarto, como alguma coisa na sua varanda. Use o que você tem em mãos. Administre bem. Sabe, talvez você não tenha nem mesmo uma casa que você possa chamar de sua. Mas o Senhor te confiou um pedacinho do planeta. Seja ele de favor, seja ele no aluguel, você precisa cuidar bem desse pedacinho do planeta. Sabe, cuide bem, limpe, organize. Tem pessoas que não têm coragem de passar uma tinta na parede porque moram de aluguel. Irmãos, eu morei de aluguel tanto tempo, eu aprendi que enquanto eu fui fiel com aquilo que não me pertencia, dando o melhor para aquele ambiente, Deus me viu em condições de administrar coisas maiores. Sabe, tem mulheres que reclamam do fogão que funciona precariamente, e aí ele está lá todo cracado, todo sujo. Querida, limpe ele, sabão você tem, bucha você tem, limpe ele, porque se você for fiel com esse fogão que funciona uma única boca, Deus te fará triunfar e te verá em condições de ter um fogão melhor. Sabe, não depredar, não sucatear uma casa que é de aluguel também é uma boa administração, irmão. Tem pessoas que passam em casas e deixam as casas completamente destruídas. Isso não é ser um bom administrador. Deus nunca vai te dar um casarão. Deus nunca vai te dar uma casa de excelência se você não aprender a administrar aquilo que você tem em mãos. Devolva a casa para o teu inquilino melhor do que você pegou. Limpe as paredes, não tem dinheiro para pintar, passe uma bucha. Mas faça o melhor com o que você tem. Sabe, às vezes a gente reclama tanto da comida que comemos, pois é. Quando nós reclamamos daquilo que nós não temos, nós não conseguimos enxergar valor naquilo que temos. Deus te chamou a fazer com excelência.
a servir com excelência. Irmãos, a gente pode preparar um prato muito bonito, com uma comida muito... Se você entender que você precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, irmão. Talvez você não tenha todos os temperos que aquela receita exige, mas se você fizer o melhor que você pode se surpreender. E o paladar ficar melhor do que se você tivesse usado todo. Aí vai para os homens também. Sabe aquele carro que você tem? Aquele carro que já não é tão novo, eu não quero nem chamar de carro velho. Pois é. Talvez você tenha um sonho de ter um carro zero. Mas enquanto você não aprender a cuidar desse carro velho, Deus nunca vai te dar algo maior e melhor. Teu carro pode ser velhinho, mas cuide bem dele, mantenha-o limpo. Sabe, remova todos os entulhos que ficam dentro do carro. Irmãos, tem carros que a gente entra, que a gente tem que brigar pelo espaço. Porque tem tanta tralha, tanto lixo. Irmãos, limpe seu carro. Teu carro pode não ser o modelo do ano. Mas se ele estiver limpinho, você vai estar demonstrando o cuidado que você tem com aquilo que o Senhor te confiou. Se tem peças quebradas, conserte. Se está sem combustível, por favor, abasteça. Tem crente que a família ora para vir para a igreja, para o combustível não acabar. Para eles não terem que descer do carro e empurrar. Aí a gente passa perto de alguns irmãos aí que ajuda. Não, é o combustível. Mas administrador, administre bem aquilo que o Senhor te deu, meu irmão. Porque se você não tiver cuidado com aquilo que você tem hoje, vai definir o que você terá amanhã. Se hoje você não é fiel com um pedaço de terra que o Senhor te confiou, com um carro, com filhos, com família, com saúde, com ministério, com vidas, você nunca vai ter algo mais. Então precisamos cuidar bem, porque quando nós não cuidamos até o que temos, nós perdemos. Se você não cuidar bem do seu casamento, você vai perder. Se você não cuidar bem dos seus filhos, você vai perder. Se você não cuidar da sua saúde, você vai perdê-la. Se você não cuidar bem do teu ministério, do teu trabalho, você vai perder. Se você não cuidar da sua salvação, você vai perdê-la. Sabe, tem um bando de crentes nécios que usam o seguinte jargão. Não vou me preocupar tanto, porque Deus tira de quem tem para dar para quem não tem. Aonde você viu isso na Bíblia, meu amado? O reino de Deus não é um reino socialista, não. O reino de Deus é um reino de justiça. Ah, pastora, mas o povo do Egito teve que dar para o povo de Israel. Eles tiveram que pagar pelos 430 anos que aquele povo trabalhou incansavelmente para ele. Não foi Deus tirando do rico para dar para o pobre, não. Não, foi os egípcios que ficaram 430 anos de apropriação indébita, sem pagar o trabalho dos judeus, dos hebreus. Então, quando eles saíram, eles tiveram que pagar. Mas se você não fizer por onde, querido, você vai perder o que você tem, sim. Deus não vai tirar de quem é rico, não. E eu quero dizer mais. Sabe, talvez um rico milionário, talvez você seja. Eu profetizo, amém? O rico milionário que aplica bem o princípio da boa administração, ele terá ainda mais. E eu e você, que não temos lá grandes somas em recursos financeiros, se não cuidarmos bem daquilo que nós temos, perderemos. Porque o Senhor é um Senhor justo. Ainda falando sobre o fazer melhor com aquilo que você tem em mãos. Preparando esse sermão, eu viajei no tempo da minha infância. No tempo da minha infância, eu convivi com uma irmã chamada Maria Alta. Maria Alta. Que chamávamos carinhosamente de Maria Altinha. A irmã Maria Altinha era uma senhorinha de 80 e poucos anos. Bem pequenininha. Ela tinha também uma deficiência visual, ela era cega de um olho. A irmã Maria Altinha, ela morava de favor em um cômodo, em um quarto de alguns metros quadrados. Mas eu tinha tanto prazer de estar na casa da irmã Maria Altinha. Eu preferia estar com essa senhorinha do que brincando com meus brinquedos. Eu tinha 7, 8 anos. Eu preferia estar com a irmã Maria Altinha do que estar na rua brincando com as minhas coleguinhas.
Aquela mulher, ela foi uma mentora extraordinária para mim. Nem ela sabia, nem eu sabíamos o quanto ela poderia e o quanto ela estava me ensinando para a vida. Quando eu ia nesse quartinho onde a irmã Maria Altinha morava, havia lá uma cama que sempre estava impecavelmente arrumada. Os seus lençóis sempre limpinhos, esticadinhos, arrumadinhos. Ela tinha um móvelzinho que ela guardava as suas compras, os seus cereais, a sua despensa. E sabe onde ela guardava? Ela guardava em latas de Neston. Mas aquelas latas impecavelmente iluminadas, areadas, limpinhas. O chão da casa da irmã Maria Altinha era chão grosso, mas não tinha uma poeirinha naquele chão. Aquela senhorinha de 80 e poucos anos, depois que ela terminava de limpar o seu quartinho, ela ia limpar o templo. E o templo, na época, era de vermelhão. E eu ia junto com a irmã Maria Altinha esperar a igreja. Eu tinha 8 anos. Mas sabe o que aquela mulher me ensinou? O princípio da administração. Eu nunca vi a irmã Maria Altinha sem ter o que ofertar nos cultos. Sabe, quando se fazia campanhas de levar primícias, de levar alimentos, a minha mãe, que era responsável, ela sempre dizia: puxa, a irmã Maria Altinha é tão fiel. Pessoas que tinham mais não levavam, mas ela levava o quilinho dela. Aquela mulher me ensinou princípios para a vida. Ela não sabia que hoje eu estaria fazendo menção do nome dela. Mas vê-la administrando bem os poucos recursos que ela tinha. E com tanta excelência, eu aprendi a ser uma boa gestora. Eu entendi que limpeza não tem a ver com condições financeiras. Eu aprendi que o Espírito Santo, ele habita, porque uma criança de 7 anos só tem prazer de estar em lugares onde o Espírito Santo está, irmão. E ele estava naquele quartinho da irmã Maria Altinha, porque havia limpeza, havia cuidado, havia boa administração. Então nós precisamos aprender que é fazer o melhor com aquilo que nós temos em mão. O texto diz que ao passar dos tempos, esse Senhor volta e ele convoca os servos para prestar contas. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Tá ligado aí? Diga glória a Deus. Aquele Senhor, ele chama aqueles servos. E o que recebera 5 talentos, chega e presta conta. Ele diz: eu apliquei, eu negociei, eu administrei, eu multipliquei esses 5 talentos por 10. Em seguida, chega aquele que recebeu 2. Comparece e presta contas e diz: eu apliquei, negociei, administrei e multipliquei por 4. Aí o texto que lemos diz: e por fim, percebe? Ele nem foi tão apressado para prestar contas, o servo que não fez nada. Ele chegou depois dos 2. Sabe, esse por fim, ele traz a conotação de descaso. Ele não teve urgência. Ele não teve responsabilidade. Por fim significa: já que não tenho o que fazer, eu vou ter que ir lá mesmo. Aí chega ele. E percebe? Quando ele chega com um discurso, parecia até um crente. Ele chega com um discurso bem elaborado, com palavras bem pensadas, bem selecionadas. Ele chega e ele diz: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sabia que o Senhor colhe onde ninguém plantou, onde junta, e junta onde ninguém semeou. Sabe, às vezes a gente pensa que palavras rebuscadas impressiona Deus. Tem gente que quando vai orar, ele parece um dicionário ambulante. Ele chama Deus de tanto nome, de tantos termos teológicos. Aí chega um crente lá e fala: pai, faz isso. E esse convence Deus, esse Deus escuta, porque Deus não se impressiona com a sua oratória, não, meu irmão. Você pode pregar bonito, falar bonito, você pode orar bonito,
Tem gente que ora tão bonito que você até para ouvir ele orar. Mas não significa que a oração dele esteja sendo ouvida. Não estou dizendo aqui que quem ora bonito também não tem comunhão com Deus, pelo amor de Deus. Tem gente que ora bonito e também é servo fiel. Mas às vezes é isso que acontece. Esse homem, ele chega com um argumento arrogante. Você percebe na conotação desse servo a ausência de arrependimento. Gente, presta atenção. Os dois amigos dele chegaram e prestaram contas do que havia feito. Esse homem deveria, no mínimo, chegar arrependido e dizer: "Oh, me perdoa. Eu não fui tão diligente. Eu não fui tão atencioso. Eu tive medo. Me ajuda, me perdoa." Não, ele chegou com arrogância. E quantas vezes a gente também chega assim diante de Deus? Por que eu estou passando por isso? Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou crente há tanto tempo, eu não aceito. Arrogante. Servo arrogante. Aí mais, ele chega diante de Deus e diz assim: sabe por quê? Diante do Senhor. Sabe por quê? Que eu não negociei, porque o Senhor é muito severo. Ele transferiu responsabilidade. Ele não disse: eu fui incapaz. Ele disse: não, eu não fiz porque o Senhor é muito severo. E tem um bocado de crente que pensa que vai conseguir dar essa desculpa esfarrapada no final da trajetória cristã. Ah, eu não fiz porque meu marido, eu não fiz porque meu filho, eu não fiz porque o pastor, porque a irmã me olhou de cara feia, eu não fiz porque eu fui rejeitado, eu não fiz porque eu fui afrontado. Ei, só você pode enterrar os seus talentos, ninguém mais. E assim como só você pode enterrar, só você também pode desenterrá-lo. E eu tenho uma notícia boa para você: o Senhor ainda não voltou. Tem tempo de você ir lá e desenterrar. Tem tempo de você ir lá cavar e tirar o teu talento de lá e começar a multiplicar, começar a aplicar, começar a investir, começar a administrar. Onde você parou? Parou de liderar porque você se decepcionou? Pois é, você enterrou seu talento. Vai lá, desenterra ele agora. Você parou de cantar por quê? Porque te criticaram? Pois é, você enterrou seu talento. Volta lá, desenterra ele. Você abriu mão do teu casamento? Pois é, abriu mão do teu recurso, encalhou lá e enterrou o seu talento. Volta lá, desenterra, começa a trabalhar. Porque ninguém enterra talento de ninguém, só você que enterra. Só eu que enterro. Então só eu que posso desenterrar, amém? E aí, quando falhamos em administrar bem o que temos em mãos, nós somos classificados como servos mau e negligentes. E eu quero que você atente para isso. Porque a gente às vezes lê tantas vezes a palavra, mas e detém as preciosas lições que a palavra esconde. A palavra mau e negligente, no hebraico, ou melhor, no grego, a palavra mau significa poneros, ou poneros. Poneros significa cheio de labores. Significa pressionado e atormentado pelos excessos de trabalho. Significa fadiga. Olha, quando Deus diz assim: você é um servo mau, Deus estava dizendo: você está sobrecarregado. Você está cheio de fadiga. Quando a gente olha para esse servo, a gente pensa: ele foi preguiçoso. Não. De acordo com essa definição, ele não foi preguiçoso, ele até trabalhou muito. Mas sabe qual foi o grande problema? Ao invés dele trabalhar para o Senhor que lhe confiou seus talentos, ele trabalhou para ele mesmo. Ele estava cansado, fadigado, aborrecido, pressionado, sobrecarregado. Por quê? Porque ao invés dele trabalhar para o Senhor, ele quis fazer aquilo que era do interesse dele. Sabe, irmãos, nós vivemos num contexto, numa cultura consumista, que nos leva ao desejo de ter, possuir, conquistar. Por quê? Porque nós somos aceitos por aquilo que a gente tem. Se você chega em um ambiente com um carrão, você é aceito. Se você chega com um carrinho, você é desprezado. Se você usa roupas de grife, você pode não ter um centavo no bolso. E tem um monte de gente aí que vive de estética. Come arroz e feijão puro para comprar roupa de grife. Por quê? Porque ele precisa ser aceito.
Você chega lá com roupas de departamento, você é excluído. Marisa, C&A, não é verdade? E as outras marcas aí que a gente vai bem desses ambientes, né? Aí você é excluído. Sabe, e nós vivemos essa realidade de querer provar para todo mundo o tempo todo que somos capazes. Não, eu posso ter. Se ele tem, eu também posso. Se ele trocou de carro, eu também vou trocar. E não importa se eu tiver que vender minha alma. E a gente vive em busca do ter, do possuir, do conquistar. E aí sabe o que acontece? Ficamos exauridos, estressados, exaustos, aborrecidos, sobrecarregados. Porque é essa a conotação aqui. Sabe, e não é incomum quando nós corremos atrás de tantos subprodutos. No final dessa correria, nós ficarmos estressados e fadigados. Hoje, na sociedade moderna, existe também um conceito chamado sociedade do cansaço. E o que é isso? É uma definição do cansaço, da exaustão, da fadiga que as pessoas estão vivendo. Em busca de, positivismo, pelo excesso de positivismo e pelo excesso de alto rendimento. Eu preciso ter uma melhor casa. Eu preciso ter um melhor carro. Eu preciso ter uma melhor faculdade. Eu preciso ter. E aí a gente vai tendo, se sobrecarregando. No final, Deus vai olhar para nós e vai dizer assim, servo. Porque com frequência nós falhamos na administração dos nossos bens maiores. Dos bens maiores. Quando nós estamos presos naquilo que nos satisfaz. Abrimos mão geralmente da família. Abrimos mão geralmente do ministério. E abrimos mão do nosso propósito. Eu não estou dizendo aqui para você viver uma vida de preguiçoso. Eu estou aqui te dizendo, pare de correr atrás do vento. Tem pessoas que dizem que dinheiro é tempo. Ou tempo é dinheiro. Não, dinheiro não é tempo, não é dinheiro. Tempo é vida. Dinheiro você gasta, acaba. Vida você não recupera. Tem pessoas que não estão cumprindo o propósito porque tem que trabalhar, tem que conquistar, tem que ter, tem que possuir. Servo mau. Não foi preguiça, foi distração. Não se distraia com as demandas dessa vida. Não se distraia com os fascínios dessa vida. E aí a gente tem que ter cuidado para que as urgências não nos roubem aquilo que é importante. E você tem um propósito nessa terra, diga amém. Você tem um propósito, você veio nesse mundo dotado de um propósito. Por mais simples que você, um ambiente mais simples que você possa ter nascido, você veio rico. Todos nós viemos para esse mundo cheio de riqueza. E nós precisamos administrar bem aquilo que o Senhor nos deu para deixar nesse mundo como legado. Propósito significa que você foi dotado de capacidades, de, habilidades, de aptidões para cooperar com Deus naquilo que Ele está fazendo. Quando você não cumpre o seu propósito, você leva essas riquezas para o cemitério, irmãos. Tem muita gente enterrando os bens de Deus lá no cemitério. O cemitério, tem um escritor que diz que o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Porque lá no cemitério tem canções que nunca foram ouvidas. Tem pregações que nunca foram ministradas. Tem cura que nunca foram descobertas. Sabe por quê? Pessoas passaram por essa terra e ao invés de deixar aqui tudo que trouxeram, levaram e enterraram junto com eles. Servo mau. Eu quero sair daqui da terra pobre, vazia. Eu quero deixar tudo aquilo que Deus me deu para deixar aqui. Eu quero contribuir com Deus. A Bíblia diz e nos ensina que Deus está atuando nesse mundo, irmãos. E Ele espera que eu e você cooperamos com Ele. Então não se distraia. Seja um bom dispenseiro, seja um bom administrador. Por quê? A Bíblia vai falar que quando Ele olha para esse servo, Ele também o chama de negligente. Negligente no grego significa okneros, que é lento, indolente, passivo, omisso, ineficiente. Quando aquele servo chega diante do Senhor, ele diz assim, eu tive medo, por isso enterrei. Aí o Senhor fala para ele, por que você não procurou os banqueiros? Irmãos, lendo sobre isso, sabe o que me veio à mente? Nem sempre a gente vai ter habilidade. Nem sempre, talvez você
vai saber o que fazer, mesmo que Deus tenha visto capacidade em você. Vai ter momentos que você pode se perder no trajeto. Mas sabe o que você precisa fazer? Peça ajuda. O que o Senhor está dizendo aqui? Por que você não procurou pessoas competentes para te ajudar? Por que você não procurou um banqueiro? Irmãos, aqui tem um banqueiro, ali tem outro banqueiro. Deus coloca mentores na nossa vida para nos ajudar a cumprir o propósito, para nos ajudar a administrar os recursos. Não vai ter desculpa. Sabe, porque naquele grande dia ele vai perguntar: o que você fez? Com a sua família, com o seu casamento? Eu não sabia o que fazer. Pois é, e os banqueiros que eu coloquei para te servir? E os mentores, e os discipuladores? Sabe, ele disse: pelo menos os juros você tivesse me trazido. Se você pelo menos tivesse pedido ajuda para quem tem competência, você teria tido resultados maiores e melhores. Irmãos, não se enterre na vergonha de ter enterrado o seu talento. Hoje é dia de você ir lá buscar e pedir ajuda. Pastor, eu não sei como restaurar a minha aliança com meu marido. Pastor, eu não sei mais como fazer com o meu filho. Pastor, eu não sei. Ou líder de célula, que também pode ser outras pessoas. Peça ajuda, busque os banqueiros, mas administre da melhor forma possível aquilo que você tem em mãos. Amém? Sei que é uma mensagem que não dá para dar muito glória a Deus, não. Mas como eu disse aqui, é mentoria de Deus, é ensinamento para a vida. Precisamos constantemente fazer uma avaliação pessoal, irmão. Precisamos constantemente fazer um julgamento próprio e verificarmos se estamos tendo competência para administrar aquilo que Deus nos confiou. Então nós estamos aqui hoje para lembrar que nós podemos fazer o melhor. Amém? Você pode ser mais excelente naquilo que o Senhor te confiou. Você sabe onde você está falhando. Eu sei onde eu estou falhando. Então eu preciso, nessa noite, me encontrar. Porque a pergunta é: que tipo de servo eu sou? Depois nós vamos encontrar o próprio Senhor fazendo menção de outros 2 servos. E ele vai dizer assim: olha, vocês foram bons ou bom e fiel. Bom no grego significa útil. A gente pensa que bom é ser bondoso. Útil. Servo útil. E o que é ser útil? É o mesmo que fazer com alegria. É fazer com excelência. É fazer com capricho. É fazer além do que se manda ou do que se espera. Aí você pode perguntar: pastor, eu posso surpreender Deus de acordo com esse texto? Sim. Porque o inútil não é um servo que não fez nada. A Bíblia diz que o servo inútil é aquele que faz apenas o que se manda. Inútil é aquele que faz na medida. Irmão, você pode pegar água, ele vai lá pegar água. Irmão, você pode arrumar, ele vai lá arrumar cadeira. Ele só faz o que... Aí você fala em casa com seu filho: pode lavar lá aquela louça? Ele lava só o copo e o prato que ele comeu. Servo inútil. Tem outras louças lá. Mas ele não é capaz de fazer além. Arruma tal ambiente para mim, ele vai lá, arruma só o que você mandou. Serve. Inútil é fazer somente o que manda. E o servo bom? O servo bom é fazer com diligência, além do que se pede. A Bíblia, ela classifica esse servo da medida como servo inútil, servo medíocre, servo da média, mediano. Deus não te chamou para isso não, irmão. Deus quer que você seja excelente, amém? Vira aí para o seu vizinho e diga: seja excelente. Faça o melhor que você pode. E enquanto você fala para ele, manda ele falar para você também, tá? Seja profeta, mas também receba de Deus para você nessa noite. E fiel significa ser verdadeiro. Verdadeiro nas transações de negócios, é isso que significa. Verdadeiro na execução de comando. Verdadeiro no desempenho das obrigações. Irmãos, Deus não te chamou para ser um servo reclamão. Deus te chamou para ser um servo verdadeiro. O verdadeiro, ele é fiel, ele é autêntico naquilo que ele faz. Sabe, ele, na administração dos recursos que o Senhor tem dado, ele não se utiliza de meios ilícitos, de meios inescrupulosos, porque servo fiel e verdadeiro é aquele que nas transações de negócios, ele faz de forma excelente e certa e correta.
Não aceite suborno. Não aceite dar jeito nas coisas. Não, irmãos. Faça de forma fiel. Deus, o Senhor, espera que seus servos sejam fiéis. Amém? Para concluirmos essa mensagem. Para aqueles que administram bem, para aqueles que fazem o melhor, que podem com aquilo que têm em mãos, haverá uma recompensa. A Bíblia diz que existe uma grande festa. A festa que é do próprio Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que chegarem como servos bons e fiéis, ouvirão a seguinte sentença. Entrem para a minha festa. Porque vocês foram fiéis no pouco. E agora chegou a hora de vocês usufruírem muito. Sabe o que eu imagino? No momento desse chamamento, no momento dessa sentença, uma porta se abriu. E dentro desse ambiente, uma grande festa vai estar acontecendo. E todos aqueles que aqui foram servos fiéis, entrarão para essa festa. E sabe o que é lindo? Há lugar na mesa, ou há lugar na mesa do Senhor para nós, queridos. Ei, olha que coisa excepcional. Servo não senta à mesa, mas o bom e o fiel senta. O bom e o fiel, ele vai entrar nesse ambiente não com discrepância de categoria, não. A palavra de Deus nos ensina que Jesus vai dizer, vocês já não são mais servos, mas são meus amigos. O que é fiel aqui, o que é bom aqui na terra, ele transcende de posição. Ele muda de status quo. Ele sai da posição de servo e se transforma em amigo, mas mais ainda. 1 João, no capítulo 3, no verso 2, João diz assim, amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. O servo bom e fiel aqui, no céu sentará à mesa, não como empregado, mas como amigo. Não como amigo, mas como irmão. Não como irmão, mas como próprio filho e herdeiro de todas as riquezas de Deus. Mas para eu receber o muito, eu preciso ser fiel no pouco. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de confronto. Por quê? Porque nós precisamos aprender a fazer o melhor com aquilo que temos em mão. Se você recebeu dons e talentos de Deus, aplique da melhor forma. Entenda tudo que você tem vem dele. E eu agora quero convidar você a colocar-se de pé.